roqueiros, eu sou a Paula Estefânia e o vídeo de hoje é muito especial pra mim porque eu vou compartilhar com vocês um dos dias mais especiais da minha vida. Arqueiros de carteirinha desse canal sabem que ano passado eu e o Nicolai realizamos um sonho de conhecer o Japão. Eu contei cada detalhe dessa aventura nesse vídeo aqui, enquanto eu fui decorando cada página do meu diário de viagem. Mas quando chegou nessa página, que foi o dia que a gente conheceu uma vila de artes tradicionais japonesas, eu senti que eu não tinha compartilhado tudo com vocês. Eu precisaria de várias páginas pra isso. Por isso que eu tô aqui hoje, pra mostrar cada detalhe desse dia que vai ficar pra sempre guardadinho aqui, ó, no meu coração. Depois da vinheta. Esse lugar se chama Yonokuni no Mori, que fica a cerca de 1 hora da cidade de Kanazawa. É uma vila de artes tradicionais japonesas. E é uma forma que eles encontraram de preservar essas artes tradicionais, né, e de passar de geração para geração, porque os japoneses têm muito disso, eles não deixam as tradições deles morrerem. E essa vila é uma forma que eles encontraram de preservar e passar isso adiante. Eu achei, gente, esse lugar muito por acaso. A gente tava em Kanazawa, meio que sem fazer nada, tava chovendo, eu acho que o que eu planejei não ia dar muito certo com chuva. Porque eu sou assim, quando eu vou viajar, eu quero fazer o roteiro planejadinho nos mínimos detalhes do que a gente vai fazer em cada dia, em cada hora. Eu sou até um pouco exagerada. Mas esse dia a gente resolveu deixar o lugar nos surpreender. É uma coisa que estava completamente fora do que eu tinha planejado. Eu parei e pensei assim, o que eu mais quero conhecer no Japão? E na hora veio na minha mente, eu quero conhecer as artes daqui. Então eu fui lá, dei um Google, pesquisei lugares que tivessem cursos, né, das artes tradicionais e encontrei esse lugar perfeito que ficava a 1 horinha de onde a gente estava. E essa aventura já começou com um perrengue. Tava chovendo muito, gente. A gente pegou um trem até próximo, né, desse lugar e lá não tinha um ônibus, tinha uma viva alma na rua. Não tinha ônibus, não tinha táxi. Os táxis estavam super escassos. A gente ficou ali mofando, tipo, uma meia hora. Até apareceu o Salvador, um taxista, que levou a gente pra lá, finalmente. Ai, que delícia que tava esse dia, gente. Eu sou assim, a maioria das pessoas, principalmente os cariocas, como eu, gostam, não sei o que, de sol, calor, verão, praia. Mas eu prefiro dias nublados e chuvosos. São os dias mais gostosos pra mim. E estavam nas minhas condições perfeitas, olha que delícia. Lá era um lugar, assim, muito grande. Tinha vários espaços pra caminhar, no meio da natureza, tudo verdinho, do jeito que eu gosto. E com várias casinhas bem tradicionaisinhas, aquelas construções antigas japonesas. E cada casinha dessa tinha um tema diferente, de uma arte. Por exemplo, em uma casinha tinham as artes de cerâmica, em outras artes de papel, as artes de bambu, de folhas de ouro. Eram várias e várias casinhas. Dá pra passar 1, 2, 3 dias lá pra conhecer tudo com detalhes. E em cada uma a gente podia escolher um curso pra fazer. A primeira casinha que a gente entrou foi nessa, com o tema de cerâmica. Era a que eu mais estava empolgada pra fazer, gente. Eu tenho um sonho de aprender, assim, bem aprendidinho a técnica da cerâmica, fazer vasos, esculturas e tudo mais. Então fomos direto nela. Mas aí chegando lá, gente, avisaram pra gente que não dá pra gente fazer o curso, porque não ia dar pra gente levar a arte. E a cerâmica, ela demora, né, a secar, tem que ir no forno, então a gente não ia conseguir levar o nosso projeto pra casa. Fiquei chateada, fiquei. Mas ainda tinha muita coisa por descobrir. A próxima casinha foi essa fofinha, que a gente fez um curso de papel, arte do papel, papel washi japonês, que é tão famoso, né? E lá, essa japonesa super fofa, super gentil, que por mais que ela não soubesse falar bem o inglês, ela foi explicando pra gente com toda a paciência do mundo, cada etapa, pra gente entender como é feito o papel. E a gente podia escolher entre vários projetos. Tinha leque, tinha cartão postal, caderninho, a gente tinha uma infinidade de coisas que a gente podia escolher, né, pra fazer. Eu escolhi o leque e o Nicolai escolheu uns cartõezinhos postais. E o primeiro passo era, então, pegar essa moldurinha de madeira com essa tela, né, e mergulhar ela nessa piscininha, que ali eu acredito que seja algum tipo de fibra vegetal que eles preparam até chegar nessa consistência. E aí eu tinha que dar um mergulhinho com essa moldura, dar uma agitadinha. Eu achei tão bonitinho que ela falava uma coisa comigo que eu não entendia nada, mas na hora que eu tava balançando, ela falava yoko, 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 taki, taki, taki. Yoko, 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 yoko. Yoko, 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 yoko. Taki, taki, taki. Vai saber o que isso significa, mas eu fiz, gente, eu fiz. E aí o próximo passo era deixar isso repousar um pouquinho, né, sair um pouco do excesso da água. E aí ela colocou a estrutura do leque, que é feita toda de bambu, ali entre aquele papel. Enquanto isso, o Nicolai também fazendo o yoko, yoko, taki, taki dele ali do lado, os cartõezinhos dele também. E aí em cada etapa, ela ia me explicando o que eu tinha que fazer. Por exemplo, aí nessa seção, que era pra colocar os corantes. Tinham várias cores de corantes, tinham esse recipientezinho com umas coisinhas aí suspensas. São folha de ouro triturada
triturada, que dava um brilhozinho, né, no papel. E aí ela ia explicando pra gente com muita paciência o que a gente tinha que fazer em cada sessão. E o próximo passo era começar a decorar, né, o meu leque. Eles tinham essas folhas, essas flores secas, que eles mesmos colhiam ali no jardim do espaço e ressecavam, colocavam ali no jornal, deixava ressecar, e aí fica pronto pra usar pra decorar. Aí eu decorei o meu com bastantes florzinhas, e por mais que Paulo Stefania não viva sem cor, eu quis deixar o meu leque mais basiquinho. Eu não coloquei nenhuma cor, eu usei só as folhas com essa folha de ouro triturada. Aí depois que a gente terminou, ela colocou numa espécie de secador. Era uma superfície assim super quente, que coloca o papel ali, né, pra acelerar o processo de secagem. Porque dá pra deixar secar naturalmente? Dá, mas demoraria, né? Então eles têm esse secador aí gigante. Enquanto tava secando, a gente foi dando uma olhadinha na loja. Porque em cada casinha, além desses cursos, tinha uma loja com projetos, né, com artes que dava pra fazer com cada técnica. Aí tinham vários tipos de papéis maravilhosos, gente. Eu queria trazer todos, mas como trazer um papel na mala, né, sem amassar? Bem impossível. Então me controlei. E todos esses projetinhos foram feitos com essa técnica milenar do papel. Eu fiquei apaixonada por essa luminária. Olha que linda, criativa. São vários galhos que eles foram preenchendo os espaços com papel. E quando acende a luz dava um efeito tão lindo. Eu fiquei com muita vontade de tentar reproduzir aqui junto com vocês. Aí depois de sequinho, ela pega, né, o leque que ainda tá todo deformadinho, não tá no formato, ela pega o leque e corta no formatinho certinho. Nessa parte ela não deixa a gente fazer. Mal sabe ela que estava ali com a rainha do DIY, mas ela mesma que pegou e fez e finalizou, colocou no saquinho e entregou pra gente. E esses somos eu e Nicolás todos orgulhosos da nossa arte com papel. Hora de conhecer a próxima casinha. Essa era uma casinha, gente, de arte em vidro. Eles fazem tudo praticamente em vidro. Bijuterias, vasos, copos, acessórios de cozinha. Praticamente tudo dá pra fazer em vidro. Mas essa também não deu pra gente fazer porque demorava um pouquinho mais. A gente tinha que escolher, na verdade, né? A gente não dá pra fazer todas. Um dia só foi pouco. Então a próxima casinha que a gente foi o da arte com folha de ouro. Os japoneses arteiros são apaixonados por folha de ouro. Eles botam folha de ouro em tudo, até na comida. Tem uma cidade, eu esqueci o nome, eu acho que é Nara. As comidas são famosas por serem cobertas com folha de ouro. Eles enrolam um sorvete com folha de ouro e comem. Eu não provei porque me deu um nervosinho, mas é comestível sim. E essa também é uma técnica muito tradicional de lá. Sabe aqueles gatinhos que dão tchauzinho? Então, tradicionalmente eles são feitos recobertos com folha de ouro também. Eu usei poucas vezes a folha de ouro aqui no canal, porque é um material assim muito sensível, ele é muito... Qualquer coisinha que você faz, ele já despedaça todo. Então eu queria muito aprender a saber lidar melhor com ele. E eu resolvi fazer o curso com essas senhorinhas muito fofas, muito kawaii. Eu queria levar pra casa. Essa senhora, gente, ela era um amorzinho de pessoa. Ela não sabia falar uma palavra em inglês, mas ela tinha tanta paciência, tanta boa vontade, que eu conseguia entender tudo que ela queria falar comigo. Ela fazia mímica, ela fazia ali do meu lado pra eu tentar copiar, não precisou falar uma palavra. Ela até falava, né, mas eu não entendia. O quê? Mas dava pra sentir, sabe, todo o amor que ela tinha pelo que ela fazia, toda a alegria que ela me passava. Então eu consegui aprender mesmo sem entender nada do que ela falou. E era a mesma coisa, a gente escolhia um projeto que a gente queria fazer, né, tinham pratinhos, caixinha de joias, eu escolhi esse pratinho e eu queria eternizar nele uma das paisagens mais lindas que a gente viu no Japão, que foi o Monte Fuji. O primeiro passo era isolar ali com fita crepe todas as partes que iam ter desenhos com a folha de ouro. E aí ela tinha essa espécie de cola, né, que se chama laca. Ela pediu pra eu pegar um algodãozinho
desenho e ir dando batidinhas bem de levinho, assim, com pouquinha laca, pra não encharcar muito. Dava umas batidinhas, tirava um pouquinho e pegava a folha de ouro pra começar a preencher. Como é muito delicadinho, eu cortava, né, os pedacinhos exatos onde eu ia colocar em cada parte, posicionava ali em cima de onde eu tinha passado a laca e com o algodãozinho eu ia pressionando pra deixar bem coladinho. Nessa parte eu queria fazer um sol, então ela tinha um molde ali redondinho, né, pra eu, com a pontinha do palito, delimitar aonde seria o meu sol. As partes que sobram, com um palitinho de ponta fina e um algodão, eu ia tirando, né, os excessos até deixar na forma que eu queria. Já esse passarinho não tinha molde, eu tive que fazer ali a mão livre, delimitar. Qualquer desenho com folha de ouro é assim, primeiro delimita, né, as bordinhas do desenho e depois vai limpando os excessos com um cotonetinho com álcool. Pra essa parte do Monte Fuji, como a gente queria imitar a neve, então ela pediu pra eu, com esse pincel bem grossinho, esfarelando a folha de ouro, dava batidinhas assim, até ele se esfarelar, e aí eu ia aplicando, dando batidinhas também, porque assim ele não ficava uniforme, uma coisa só, dava pra perceber que era a neve ali caindo por ele. Depois foi só tirar as fitas e ir limpando todos os excessos, todas as sujeirinhas que eu não queria que ficasse. E ela, enquanto eu tava fazendo, ela não conseguia ficar parada. Ela fez um igualzinho, né, junto comigo, e esse foi o resultado. E é uma lembrança que a gente leva, assim, do país muito única, né? Que é uma coisa que tem história, que você colocou ali sua mão pra fazer. Você vai olhar e não vai lembrar só do país, vai lembrar de toda a experiência que você teve nesse dia. E de verdade, gente, eu queria saber falar japonês nessa hora pra ficar a tarde toda conversando com essa senhorinha tão fofa, que foi tão gentil com a gente. Uma pausinha para o almoço, porque a gente tava já com aquela fominha, né? Então, olha que gracinha. Essa escadinha levava para um restaurante, ficava no alto. O restaurante tava sozinho, acho que como tava chovendo, né? O lugar tava bem vazio, tava só a gente. Mas que comida deliciosa! Oh, eram umas coisinhas fritas com uma sopinha de miso. Essa sopinha de miso, ela vem praticamente junto com todos os pratos de lá. Eles adoram e a gente também se apaixonou. Tava uma delícia esse almoço. Mas ainda assim, há mais coisa por conhecer. Fui fazer o próximo curso, que foi o de estampa em tecido. Os japoneses têm usado essa técnica de estamparia por muitos e muitos anos, muitos séculos, muitos milênios. Eles usam para estampar os kimonos, os lencinhos, porque eles têm uma tradição, né, de embalar os presentes com lencinhos estampados desses. Eles gostam muito de demonstrar o seu amor, o seu afeto através dos presentes embrulhados dessa forma. E foi justamente o projetinho que eu escolhi para aprender a estampar um lencinho com muitas flores de cerejeira. Era bem nível iniciante, arteiros, porque assim, você não fazia nada à mão livre. Ela tinha ali os moldes e a única coisa que eu tinha que fazer era preencher com a cor que eu queria. E para cada cor tem um molde diferente. Por exemplo, as florzinhas são rosa. Então tudo que era rosa eu pintava, né? E depois sim eu ia para outra cor. E para pintar, ela me explicou que eu tinha que pegar um pouquinho só de tinta, tirar o excesso, tirar bastante o excesso nesse pincelzinho, que ele é próprio para isso. Ele é quadradinho e ele é bem duro. Ele não é maleável, né? Ele é próprio para fazer estampa mesmo. E aí eu ia dando batidinhas. E aí ela me explicou que a forma certa de passar a tinta era dando voltinhas assim com esse pincel. Se eu queria dar um degradê, eu fazia mais de um lado e quando ia chegando no final eu fazia menos. Aí depois trocava o stencil, por exemplo, agora eram as folhinhas. Eu colocava o stencil da folhinha e fazia com a outra cor, com o verde. E assim por diante até terminarem todas as cores. E assim ficou o meu lencinho, que eu tenho pena de usar, gente. Ele fica guardadinho na minha gaveta. Eu quero que ele dure ali pra sempre. Mas ficou tão, tão lindo.
E assim terminou esse dia mágico, que eu tenho uma desculpa pra voltar, porque eu não consegui terminar todos os cursos, um dia só foi pouco. Mas sério, arteiras, uma das coisas que mantém minha alma viva é estar sempre aprendendo coisas novas e compartilhando com vocês esse meu caminho. Por isso pra mim é tão difícil me enquadrar numa arte só. Por exemplo, eu não consigo me concentrar só na pintura, porque pra mim a escultura também é algo incrível. Todos os tipos de arte são incríveis e carregam muita história com elas. Tudo isso que a gente vê pronto hoje é resultado de muitas mãozinhas que contribuíram pra que isso acontecesse. Esse enfeitinho de cerâmica, por exemplo. Algum dia alguém descobriu que o barro dava pra modelar, dava pra criar coisas, e aí vem uma pessoa depois e descobriu que pra ele ficar mais resistente tinha que levar pro forno, tinha que queimar, e outra pessoa descobriu novas formas de modelar, e isso foi passando pra outras gerações até chegar hoje aqui na nossa. Nosso mundo é pensado pra gente colaborar entre si. Assim como essas senhoras japonesas me passaram seu conhecimento, me ajudaram a enxergar amor e dedicação em tudo que elas faziam, sempre com um sorriso no rosto. Todo dia quando a gente acorda, a gente deveria se fazer essa pergunta: como eu posso ajudar alguém hoje? Será que se eu fizer um desenho bem lindo e colocar embaixo do travesseiro da minha mãe, isso vai fazer com que ela tenha um bom dia? Será que se eu ligar pra minha avó e perguntar como ela tá, isso vai deixar ela mais feliz? Será que se eu ajudar a minha amiga com uma matéria que ela tem dificuldade, isso vai fazer ela se sentir melhor? Pra mim, o que me traz mais felicidade é fazer o outro feliz. Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo. Beijos, jibas pra vocês e até o próximo vídeo.